Um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre alguns mitos sobre o autismo. E hoje eu estou aqui para fazer a segunda parte desse vídeo, porque existem alguns outros mitos sobre autismo que eu não falei aquele dia. Alguns eu até toquei no assunto em outros vídeos, mas não me aprofundei. E assim, esses mitos, como eu disse da outra vez, poderiam ser chamados também de pérolas dos neurotípicos, porque eles é que adoram colocar esses rótulos em cima de nós. Um dos mitos sobre autismo, e que eu inclusive ouço muitas pessoas falarem, é que todo autista é uma pessoa super inteligente. Não necessariamente. O autista pode ter uma inteligência grande ou não. Ou seja, assim como nos neurotípicos, a inteligência varia de um autista para outro. E lembrando que o autista ele pode ser muito bom em determinados assuntos que são seu hiperfoco e ter dificuldade com outros. Até assim, sem falsa modéstia, eu me considero até uma pessoa inteligente, mas não nenhum gênio, assim como algumas pessoas dizem, né? Porque falam, ai, você é autista, então você é super inteligente. Menos. Super inteligente também eu não sou. Eu apenas estudo e me aprofundo em assuntos que me interessam. E quando me ponho a fazer uma tarefa, eu tento desempenhá-la da melhor maneira possível. Tanto é que no trabalho, assim, às vezes eu pego uma coisa para fazer e dizem frequentemente, nossa, como você é rápido. É porque, como eu disse, quando um autista pega uma coisa para fazer, aquilo vira o hiperfoco dele, mesmo que não seja uma atividade prazerosa, então ele se empenha ao máximo para fazer bem aquela tarefa. E assim, essa história de dizer que todo autista é super inteligente, às vezes cria um problema, principalmente com crianças. Porque alguns pais, ao receberem o diagnóstico dos filhos autistas, já ficam esperando que o filho seja um Albert Einstein, um Mozart, uma Clarice Lispector. E aí, o que acontece? Além de todas as dificuldades que essa criança já tem, ela precisa lidar com toda essa expectativa que é colocada em cima dela. Então, assim, é claro, você deve estimular seu filho autista se você vê que ele se interessa ou tem facilidade em alguma coisa, mas evite, assim, colocar expectativas demais. Aliás, isso eu acho que vale até para as crianças neurotípicas, né? Porque alguns pais não têm noção do que eles exigem dos filhos. Uma coisa que eu ouvi já algumas vezes também é que autistas são hiperativos. Não necessariamente. Autismo é um tipo de transtorno, hiperatividade é outro. Pode sim acontecer de uma pessoa ter os dois transtornos, o autismo e a hiperatividade, mas eles nem sempre vêm juntos. Outra coisa que eu ouço com frequência é que autistas não sabem olhar as pessoas nos olhos. Realmente essa é uma dificuldade para muitos de nós. Eu mesmo, eu olho nos olhos, mas às vezes eu não consigo manter o olhar fixo na pessoa por muito tempo. E assim, alguns de nós aprendem a olhar nos olhos por causa dessa exigência social, que até é um dos motivos porque
alguns profissionais não gostam de atender autistas adultos é esse, que o autista adulto mascara muito os sintomas. A criança não, né? Os sintomas estão lá claramente e é mais fácil dele lidar. No adulto, além dos sintomas poderem ser mascarados, o autista adulto pode questionar algumas coisas, pesquisar por conta própria e tem profissionais que não gostam disso. Mas voltando ao assunto, alguns autistas, muitos talvez, não conseguem olhar fixamente a pessoa nos olhos, mas tem muitos que conseguem sim. Outro grande mito, e eu já falei um pouco sobre isso, tem um vídeo que eu falei sobre autistas terem sentimentos ou não, é de que autistas não têm empatia. Não é bem assim. O que acontece é que muitos autistas têm uma certa dificuldade para perceber, por exemplo, expressões faciais. O que significa isso? O autista às vezes tem dificuldade para notar se a pessoa está triste, com raiva. Então, assim, se for o caso, tem uma pessoa autista com quem você não convive e você está triste ou está mal por algum motivo e a pessoa não percebe, entra aquela história que eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Fale para a pessoa como você está se sentindo, que ela vai entender. Ela pode até não conseguir expressar muito bem ou demonstrar, mas vai entender sim. Um exemplo, até tem um menino chamado Lucas, que alguns de vocês devem conhecer, que eu sigo no Facebook e no Instagram, que ele é autista também. Outro dia um amigo dele ficou doente. Ele não telefonou, não foi consolá-lo nem nada disso, mas o que ele fez? Ele fez um desenho mostrando tristeza. Ou seja, foi a forma dele expressar empatia por esse amigo que estava doente. Outro mito sobre o autismo é de que autistas não falam. Bom, como vocês podem estar notando só de ver os meus vídeos, isso não é verdade, né? Existem sim autistas que não falam, que são os chamados autistas não verbais. Só que assim também, não falar nem sempre significa que eles não se comuniquem. Muitos deles conseguem aprender libras. Alguns se comunicam por desenhos ou por outros gestos. Os que não se comunicam são casos extremos. Outro mito que eu ouço é esse assim que todo autista é uma pessoa boazinha. Não é. Nós podemos ser bons ou não, assim como qualquer neurotípico. Eu mesmo, algumas pessoas até falam para mim, nossa, você é um exemplo para outras pessoas. Eu sinceramente não me considero assim. Eu apenas compartilho algumas experiências que algumas pessoas dizem que as têm ajudado, e isso é muito gratificante para mim, inclusive. Mas assim, os autistas não são anjos azuis como alguns nos descrevem. Nós temos qualidades e defeitos como qualquer pessoa. Esses rótulos todos que eu mencionei, sabe quem é que coloca em nós? Os neurotípicos.